sabe que eu vejo vocês falando, mas eu nunca tive essa relação difícil com o dinheiro. Eu acho que eu sempre quis ganhar dinheiro, porque meu pai também não tinha um bom relacionamento com o dinheiro. Meu pai era advogado e eu nunca passei muita necessidade, né? Não era sobre isso, era bem classe média. Meu pai se matava para dar a vida boa que a gente tinha. Estudei em escola particular e tal. Mas meu pai era autônomo, então ele viveu aquela vida que assim... Sobe e desce. Exato. E era gastava uma... tudo que ganhava. Basicamente isso. Assim, conseguiu guardar um pouco e tal, mas assim, ele tinha uma relação difícil, complicada, em que ele era muito trabalhador, mas o trabalho era um fardo. E eu sabia que ele odiava aquilo que ele fazia. A rotina dele era pesada, ia desgastando ele. Então, quando eu comecei a tomar mais consciência sobre o que é o dinheiro, que era assim que a gente comprava as coisas, né? Que as coisas não nasciam prontas e fáceis, eu tomei a decisão de não fazer daquele o ritmo da minha própria vida. Então, eu fui empreender justamente para isso. Eu entrei na faculdade de Direito pensando em prestar concurso público, porque meu pai sempre falava da segurança, só que aí eu comecei a fazer estágio naquela época num órgão público. Falei, cara, mas eu acho que dá para ser rico, hein? Eu comecei Você queria fazer o quê de concurso? Ministério Público Estadual. Queria ser promotora de justiça do estado de São Paulo. Ia condenar todo mundo. Pois é. E aí eu percebi que não era muito aquilo que eu queria, porque eu senti que dava para ter mais prosperidade, eu acho que a palavra é sempre liberdade. Meu pai sempre reclamou de não poder fazer as coisas que ele queria, porque ele tinha que trabalhar sempre muito e fazendo coisas que ele não gostava. Então, eu sempre valorizei a liberdade. E eu não pensava tanto no acúmulo do dinheiro pelo acúmulo do dinheiro, mas pela tranquilidade, pela liberdade, para não ter aquela relação pesada com o dinheiro. Mas eu nunca tive, por exemplo, uma métrica. E aí, quando eu comecei a empreender, também tem uma coisa que eu acho que é difícil de dissociar, que é a questão de como é que a gente lida com o material. Eu nasci numa família muito católica e a gente sempre viveu muito a fé na minha casa. Não era católico de IBGE, sabe? Então, a transcendentalidade na minha casa sempre foi algo muito real, muito palpável. Apesar do meu pai não ter essa boa relação com o dinheiro, a gente sempre esteve com os olhos de que a verdadeira riqueza não é a riqueza do papel, não é a riqueza material, é a riqueza espiritual mesmo. E isso sempre esteve presente na minha vida, de que eu queria ganhar dinheiro, mas que aquilo não era o principal objetivo da minha vida. E eu comecei a gostar de trabalhar, por incrível que pareça. Começou a dar dinheiro, legal, comecei a sentir mais segurança, mas eu comecei a ver que eu contratei uma, contratei duas, contratei três. Não, obrigada. Desculpa. Contratei 4, contratei 10 pessoas e, de repente, eu tava colocando pão não só na minha mesa, eu tava colocando pão na mesa de um monte de gente. E o jogo começou a ficar legal. Eu comecei a gostar daquilo que eu verdadeiramente estava fazendo. Então, e o que você estava fazendo nisso? Eu já estava fazendo o cursinho para carreira de diplomata. Eu lancei um cursinho preparatório para concurso, contratei um monte de professor particular, pagava hora-aula. E o cursinho era meu. E aí eu... Mais online? Ô, Nath, me traz o café. Online. Foi o primeiro curso online do Brasil para a carreira de diplomata. E aí... E de onde você tirou essa ideia? Eu estava na faculdade, eu estudava em Campinas, eu tinha várias pessoas que queriam ser diplomatas, mas não tinham onde estudar, porque só tinham cursos presenciais. Mas do digital, como é que você... Porque na carreira do direito era muito comum um cursinho telepresencial. Não sei se você já ouviu falar, aqueles via satélite, em que tinham várias unidades no Brasil, as pessoas iam até as unidades. Você tinha que até lá assistir EAD, né? No telão, né? E a transmissão era satelitária. Só que aí começou a banda larga no Brasil. Na verdade, eu tinha uma parceria com um cursinho jurídico na época, para carreira de diplomata. Aí eles foram comprados por um grande grupo, por um fundo. Aí, quando chegaram lá, tipo, eu tinha, sei lá, 18, 19, 20 anos, eu nem me lembro mais. Eles falaram, quem é essa menina aqui que tem uma parceria com a gente? É a moral da história para transformar uma história longa numa história curta. Eu falei, cara, por que as pessoas, em plena era de banda larga sendo democratizada assim, porque eu sou dessa época, me respeita. Banda larga sendo democratizada no Brasil. Sobral, você usou a internet de escada na sua vida? Eu jogava videogame, eu jogava só no computador. Videogame nem ia na internet, Sobral, mentiroso. Pois é. Jogava Tibia, mano. Mas aí começou a ser democratizada a internet ali em meados de 2009. Eu falei, cara, ninguém vai mais querer ir para as filiais estudar num telão. Todo mundo vai querer estudar de casa. E aí eu abri o curso Sapiência, que tem até hoje.
Mas eu comecei a trabalhar mais por causa do jogo. E, claro, eu fui vendo que tinha ali uma prosperidade financeira. Eu sempre gostei disso. Como eu te falei, eu tinha esse histórico familiar em casa. Então, eu não queria viver a vida que meu pai viveu. Mas eu não tinha essa coisa do quero ganhar dinheiro. Nunca tive. Só que aí, o que aconteceu? Em 2016, uma funcionária minha morreu atropelada com 32 anos. Ela trabalhava comigo, já ia fazer 4 anos. E eu fiquei em estado de choque. Porque outras pessoas que eu conhecia já tinham falecido e tal, mas eu convivia com ela todo santo dia. Ela sentava do meu lado e ela era uma peça extremamente estratégica dentro do meu negócio. Além de ser uma querida, uma amiga minha. E aí eu fiquei bastante... Eu nunca vou esquecer, dia 16 de maio de 2016. E aí eu fiquei muito em choque. Fui pra casa da minha mãe chorar naquela época, né? E aí a minha mãe, enfim, estava falando muito sobre essa questão da fé, de como a gente precisa manter justamente nessas horas os eixos, porque senão é vã a nossa fé. E aí 2 semanas depois minha mãe teve um AVC e morreu. E eu falei, caraca, realmente não é só sobre ganhar dinheiro e tal, mas a gente precisa ter noção do sentido. Então eu acho que a questão do trabalho... na loucura, eu trabalho tanto quanto eu trabalhava naquela época. Mesmo quando a minha mãe, né, morreu, a minha funcionária morreu. Aí depois, o ano passado, meu pai morreu de novo. E morreu de novo, Morreu de novo, não. Mais mortes, foi Mais isso que eu quis dizer. mortes. Mais mortes na minha vida. Meu pai morreu, eu tava em lançamento também. E tava na live. Minha mãe morreu, eu tava na live também. Então, assim, a vida segue. O que eu acho que a gente tem que ter... Segunda-feira segue chegando, né? Exato. O que eu acho que a gente tem que ter é presença para saber o porquê que a gente faz aquilo que a gente faz. Então, por que eu continuo trabalhando muito? Por que eu continuei trabalhando mesmo quando as pessoas mais importantes da minha vida faleceram? Porque eu sabia o porquê que eu estava fazendo aquilo que eu estava fazendo. Eu não estava só com a 5ª marcha ligada no piloto automático porque eu queria mais grana. Para mim, nunca foi muito sobre isso. Era sobre a minha equipe inteira tá ali, tá tipo, com a meta para ser batida. Era pela vida do meu especialista que colocou o projeto dele na minha mão e aquilo é importante pra caramba pra vida dele. Então, tem muito a ver com o senso de dever e com a presença do porquê que eu faço aquilo que eu faço, o que é que eu tô buscando ali, entendeu? Mas, não sei se houve realmente um ponto em que eu falo, nossa, preciso parar, preciso dar uma repensada na minha vida. Eu acho que as mortes do meu pai e da minha mãe foram muito importantes, muito significativas para validar todas as minhas crenças, para entender que realmente o famoso a gente não é nada, a gente não tem problema, para entender o que é estar num final de tarde com meu marido, bebendo um vinho e falando, pô, a gente é feliz pra caramba, a gente não precisa de muito mais para ser feliz, porque no final do dia não é sobre isso. No final do dia pode ser que amanhã a gente nem esteja aqui mais e eu tenho uma conta para pagar lá em cima e é sobre essa conta, é para lá que eu preciso ter saldo. Mas não é só aqui, não. É bem isso, assim, que você falou. Pra mim, a resposta tá aí no começo da sua história. A proximidade com Deus, né? Que muitas das pessoas que têm burnout e que estão vivendo a 5ª marcha, estão ali vivendo no piloto automático sem parar pra avaliar a vida, na verdade, elas não tão próximas de Deus, né? E aí precisa de um grande episódio eu pelo menos acredito nisso, pra parar, reavaliar e olhar que tá vivendo uma vida sem sentido, né? E sem fé.